principalmente se tu tem facilidade em delinear o olho e se tu tem dificuldade em esfumar, fazer um esfumado bonito, porque nessa maquiagem tu não esfuma nada, tá? É uma maquiagem um pouquinho mais artística, é um cat eyes, que é esse olho assim, puxadinho, olhinho de gato, né? E eu fiz essa maquiagem usando os produtos que a minha mais nova parceira na USA, Eduarda, me enviou, tá? São todos produtos importados, Urban Decay, MAC, tá? Sigma. E eu acho que já estava mais do que na hora de trazer uma parceira com esse tipo de produto que até então não tinha aqui no blog. Não briguem comigo se você gosta dos produtos BBB, porque é claro que eu vou continuar fazendo vídeo com produto baratinho e nacional, tá, gente? Só que eu acho super importante trazer opções diferentes pra vocês, produtos nacionais, produtos importados, lojas confiáveis, tá? A dona da loja é a Carla, ela não tem um site ainda online, mas ela vende os produtos através do Facebook e é super confiável, a entrega é garantida, ela dá opções para pagamento e é muito legal. Porque a maioria das coisas que ela já tem a pronta entrega, então tu não tem que, tipo assim, comprar e ficar esperando um mês pra vir, tá? Então é super de confiança, vou deixar o link da página dela lá no blog, junto com a lista de todos os produtos usados, os nomes, tudo certinho, tá? Então se tu quer aprender a fazer essa maquiagem e ficar uma gata, vem comigo! Então vamos começar? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aplicar um corretivo em toda a pálpebra, tá? Eu vou usar o D3 da Kryolan e o pincel E70 da Sigma, que é um pincel de corretivo, tá? Daí eu vou aplicar em toda a minha pálpebra. Eu vou dar umas batidinhas para fazer esse corretivo aderir bem à pálpebra. Depois a gente vai começar a fazer a marcação desse olho com o delineador em gel preto, tá? Eu vou usar o Black Track da MAC, o pincel vai ser o E5 da Sigma. E eu vou começar fazendo um traço aqui entre os cílios inferiores em direção à sobrancelha, como se a gente fosse fazer um delineado de gatinho, tá? Não faz mal se ficar grossinho. Aí agora eu vou fazer uma voltinha aqui no final do olho, ó, que nem eu fiz nesse aqui, ó. E agora eu vou começar a acompanhar exatamente o meu globo ocular, ó. É bom deixar o olho olhar bem pra baixo pra gente conseguir enxergar bem a voltinha aqui do globo ocular. E tu vai parar aqui mais ou menos na metade do olho. Agora a gente vai preencher. Aqui eu vou dar mais uma puxadinha. Vai ficar assim, sem mistério, né? Aí pra selar bem esse delineador em gel, a gente vai usar uma sombra preta opaca. Eu vou usar a Blackout da paleta Naked 2, que é esse pretão aqui. E eu vou aplicar com o pincel E55 da Sigma, que é um pincel de cerdas naturais, mais firmezinho. Primeiro eu vou aplicar aqui mais no centro, né? Sem ir muito em direção às bordinhas. Nas bordinhas a gente vai usar um pincel de precisão. Gente, essa sombra ela é bem preta. Se vocês enxergarem alguns brilhinhos é porque o pincel tava sujo e eu esqueci, tá? Não tem problema. Eu vou limpar o pincel agora num lencinho. Eu vou dar uma espumadinha aqui, ó, no término do preto, ó. Agora com o pincel chanfrado, o E65 da Sigma, eu vou pegar essa sombra preta e eu vou fazer o traçado dela. Eu vou esticar um pouquinho o olho. Ó. Vou fazer o contorno aqui. Entre a sobrancelha e nesse espaço que ficou aqui entre a marcação e a sobrancelha, eu vou usar a sombra Foxy, também da paleta da Naked 2. E vou aplicar ela com o pincel E70 da Sigma, que
aqui é um pincel de cerdas naturais chanfradinho, que eu quero que fique matificada essa região aqui. E o corretivo deixa um pouquinho brilhoso. Agora eu vou voltar com o pincel de corretivo F70 e eu vou aplicar ele aqui no comecinho do olho. Vou fazer aqui um contorno, dando continuidade nessa marcação. Isso aqui vai ficar mais suave porque a sombra que a gente vai aplicar vai ser clarinha, né? Dá umas batidinhas assim com o próprio pincel e arrasta um pouquinho assim pra cima do preto. Aí com o pincel E60 da Sigma, que é um pincel de pálpebra, eu vou pegar a sombra Verve da paleta Naked 3, que é essa aqui. Ela tem um fundinho meio prateado assim, mas é bem leve. E eu vou depositar aqui por cima desse corretivo que a gente aplicou. E aqui eu vou cuidar para essa sombra ficar dentro da margem que a gente criou com o corretivo. Aí eu vou arrastar essa sombra para cima da sombra preta. Devo voltar com o pincel E55 da Sigma e só um pouquinho do preto, da sombra preta da paleta Naked. E vou reaplicar aqui, levando para cima dessa outra sombra clarinha que a gente usou. Fazendo isso, a gente vai criar uma cor intermediária entre o preto e a sombrinha clara, que vai ser um chumbo. Levemente chumbo, né? Aí por cima dessa sombra clarinha, para dar um pouco mais de destaque nela, eu vou usar o pigmento Vanilla da MAC, que ele é um pigmento assim bem clarinho, levemente perolado, com o pincel que a gente usou antes, o E60. Vou aplicar dando batidinhas para esse pigmento grudar bem. Ele vai dar pouca diferença, ele só vai intensificar um pouquinho mais o brilho. Agora a gente vai delinear o olho novamente com o pincel da Sigma e o delineador da MAC. Fazer um delineado normal. E aqui eu vou vir com o corretivo e vou só reforçar esse traço aqui para ficar bem retinho. Tô usando o mesmo corretivo D3 da Kryolan, tá? Uma espalhadinha. Com o dedo a gente esfuma, ó, bem leve. A gente vai aplicar um lápis preto em toda a linha d'água, vou usar o da MAC. Todos os produtos usados, gente, vai estar tudo certinho lá no blog. Os nomes. Aí eu vou vir com o pincel E65, o chanfradinho, e um pouquinho de sombra preta, mas bem pouquinho. E eu vou aplicar aqui por cima, ó, rente aos cílios, pra gente conseguir selar bem esse lápis. E eu dar uma esfumadinha também. Com o cotonete, com a mesma sombra que a gente usou clarinha na pálpebra, eu vou aplicar aqui no cantinho da lágrima e arrastar um pouquinho pra cima do preto. Rímel eu vou aplicar o da Mary Kay, o Lash Love. Vou aplicar cílios postiços e já volto. Voltei e no olho é isso, vocês viram que é bem fácil, não tem muito mistério. Hoje eu vou fazer um contorno junto com vocês, porque já faz um tempão que eu não faço e porque eu recebi um blush que eu achei muito bacana pra fazer contorno, que é o Harmony da MAC. Ele é um marrom assim, mais café, e eu achei ele muito legal pra fazer contorno. E eu vou usar o pincel F35 da Sigma, que é um pincel gordinho assim, mais pontudinho. E eu vou aplicar aqui na lateral do rosto,
tomando por base a metade da orelha em direção à boca, ó. Ele fica super natural. Aqui abaixo do maxilar também, para deixar o rosto um pouquinho mais quadrado. Na testa, que eu quase nem tenho testa, né? No nariz eu vou usar o pincel E40 da Sigma, que é um pincel que eu sempre quis ter, que é aquele ótimo para esfumar, tá? Mas como a gente não usou ele no olho, a gente vai usar para fazer o contorno. Vou pegar um pouquinho do blush e vou passar aqui na lateral do nariz, ó. Vou usar o pincel F40 da Sigma, mas bem pouquinho assim, só na maçã para dar uma bronzeadinha. Aproveitar que a gente tá no verão. Iluminador eu vou usar o Soft and Gentle da MAC, que eu achei incrível esse iluminador, muito lindo. E eu vou usar um pincel de cerdas naturais, esse é o W902 da Macrylan. Vou pegar e vou aplicar aqui nesse ossinho. Olha que coisa mais incrível esse iluminador, gente. Tô apaixonada. Ó, aplicar aqui no ossinho e esfumar bem. Eu gostei porque ele tem umas partículas douradinhas e eu adoro esse iluminador. Vou aplicar aqui no topo do nariz, no vizinho da boca. E batom, eu vou usar um que eu tô louca pra usar no tutorial desde que veio, que é o Candy Yum Yum da MAC, que eu achei ele incrível, ele é muito lindo. Demais. E esse é o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar as dicas, adaptar com os produtos que vocês tiverem, da maneira que vocês acharem melhor, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, como eu sempre peço, dá aquele joinha, clique em gostei, vocês vão ajudar muito a divulgar meu trabalho, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. O botão tá logo aqui abaixo, assim você vai ficar ligadinho nos próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.